galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje vou ensiná-los um pouco sobre inequação do primeiro grau. Bom, para que vocês possam entender sobre este tema, aqui vai primeiro uma definição mais exata sobre o que é uma inequação. Bom, uma inequação é uma sentença matemática parecida com uma equação, só que uma inequação ela representa desigualdades entre os valores, ou seja, uma equação ela apresenta igualdades, ou seja, um valor de um lado é igual ao valor do outro lado. Só que em uma inequação, os valores são desiguais, ou seja, são diferentes. Desigualdades entre os valores, ou seja, um número pode ser superior ou inferior ao outro. Isso são desigualdades, e quando os valores possuem desigualdades entre eles, é um exemplo de uma inequação. Bom, uma inequação ela possui 4 símbolos matemáticos para que possa ser resolvida e que ela se estabeleça, além da equação, que ela representa só um, que é a igualdade. Bom, a inequação possui 4 símbolos, que são este símbolo, que é o símbolo de maior que alguma coisa, este aqui, que é o símbolo de menor que alguma coisa, este símbolo, que é o símbolo de maior que ou igual a alguma coisa, e este símbolo, que é o símbolo de menor que ou igual a alguma coisa. Bom, esses daqui são os símbolos principais que aparecem em uma inequação, que estabelece desigualdades entre os valores. Bom, após vocês terem entendido sobre o conceito de uma inequação, agora eu vou falar um pouco sobre a definição exata de inequação do primeiro grau. Bom, uma inequação do primeiro grau é de um mesmo modelo e da mesma forma de se resolver de uma equação do primeiro grau. Porém, a sua expressão é definida de 4 maneiras diferentes, além da equação do primeiro grau, que é só uma maneira. As 4 maneiras diferentes de se representar uma inequação do primeiro grau é: ax mais b é maior que zero, ax mais b é menor que zero, ax mais b é maior ou igual a zero, ax mais b é menor ou igual a zero. Bom, sendo assim, a e b deve conter no conjunto dos números reais, e o a deve ser diferente de zero. Então aqui você pode ter percebido que eu tenho 4 maneiras diferentes de representar uma inequação do primeiro grau, sendo que, dessas 4 maneiras, eu posso utilizar 4 símbolos matemáticos diferentes que representam desigualdades, que são os sinais de maior, menor, maior ou igual e de menor ou igual. Bom, após vocês terem entendido sobre o conceito de inequação do primeiro grau e as principais expressões definidas por ela, agora eu vou mostrar alguns exemplos de inequações do primeiro grau. Bom, aqui eu tenho alguns exemplos de inequações. X mais 1 é maior que 6, 4x menos 2 é menor que 10, 5x mais 3 é maior ou igual a 9 menos 2x, 11x mais 14 é menor ou igual a 20x mais 35, e assim por diante. Note que essas inequações elas possuem uma estrutura igual à de uma equação, só que o que muda são os seus sinais matemáticos, pois eles representam desigualdades. Desigualdades são diferenças entre valores, sendo um superior ou inferior ao outro. Aqui no caso, todas possuem pelo menos um sinal de desigualdade, que é representado por maior, menor, maior ou igual ou menor ou igual. Bom, após vocês terem entendido um pouco sobre estes exemplos, a estrutura de uma inequação do primeiro grau, sobre os principais elementos e as formas de calcular, agora eu vou ensiná-los como calcular uma inequação do primeiro grau. Para você calcular, você deve identificar a inequação e ver se é do primeiro grau. Após isso, você precisa identificar os sinais de desigualdades, pois se ela possuir um sinal de desigualdade, então é uma inequação do primeiro grau, que os sinais de desigualdades têm que ser pelo menos um, que são o sinal de maior, o sinal de menor, o sinal de maior ou igual, ou o sinal de menor ou igual. Bom, aqui eu tenho uma sentença matemática de uma inequação do primeiro grau, onde possui um símbolo matemático que representa a desigualdade, que é o símbolo de maior, que é a expressão matemática de uma inequação do primeiro grau, que é 3x menos 2 é maior que 10. Bom, aqui apresenta desigualdade, o símbolo de maior. Então, se apresenta desigualdade, é uma inequação do primeiro grau, que o símbolo desigualdade, ele separa a sentença em 2 membros, o primeiro membro e o segundo membro. Bom, para eu resolver isso, agora eu vou utilizar os mesmos métodos que uma equação do primeiro grau, ou seja,
eu vou separar as letras com números de um lado e os números do outro lado do sinal de desigualdade. Ou seja, as letras com números são os sinais desconhecidos, que são as incógnitas, aqui no caso é o x, que são acompanhados do seu coeficiente, que é o valor acompanhado de um valor desconhecido, que no caso é o x. E o seu coeficiente é o 3. E os números são 10 e menos 2. Então eu vou pegar o menos 2 e eu vou passar para o outro lado do sinal de desigualdade. Só que quando eu vou invertê-lo, eu vou inverter o seu sinal operatório, que é dado pelas seguintes questões. Quando eu vou mudar um determinado elemento de um lado do sinal de desigualdade para o outro lado do sinal de desigualdade, eu vou inverter o seu sinal operatório, que é, se ele estiver somando, ele vai para o outro lado subtraindo, e assim vice-versa. E se ele estiver dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando, e assim vice-versa. Aqui no caso, o menos 2 ele estava subtraindo, então ele passa para o outro lado do sinal de desigualdade somando. Então vai ficar 3x do lado e 10 mais 2 do outro lado, isolando os números de um lado e os números com letras do outro lado. Então a sentença vai ficar 3x é maior que 10 mais 2. Após ter separado os elementos de um lado e os elementos do outro lado do sinal de desigualdade, agora eu vou resolver cada sinal operatório de cada um dos membros. Aqui no caso eu tenho 10 mais 2. 10 mais 2 é igual a 12. Bom, então eu vou chegar a uma conclusão de que a inequação ela vai ser dada por 3x é maior que 12. Após isso, vocês podem perceber que o coeficiente de x, que é a incógnita, ele está multiplicando. Então, ele vai passar para o outro lado da desigualdade, invertendo o seu sinal. E lembre que o sinal de multiplicação, se eu inverter para o outro lado de um sinal de desigualdade, ele vai ser dividindo. Então, o 3 ele está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar x é maior que 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é 4. Então, x é maior que 4. Pronto, eu achei o valor desconhecido. X é maior que 4. Só que, em uma inequação, eu não possuo só um valor desconhecido. Eu possuo vários valores desconhecidos, dado pela incógnita x. Bom, uma inequação ela é dada por vários valores desconhecidos, porque é um sinal de desigualdade. Ocorre desigualdade entre os valores, sendo um superior ou inferior ao outro. Então, para eu representar estes incógnita em uma solução, ou seja, os valores possíveis desta incógnita, eu vou representar de duas formas. A primeira forma, x pertence ao conjunto dos números naturais, porque o 4 é um número inteiro e positivo, então ele é do conjunto dos números naturais. Então x pertence ao conjunto dos números naturais, tal que x é maior que 4, ou seja, os valores possíveis para a incógnita x são 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim por diante. Porque uma inequação, ela representa desigualdades. Então, ela vai possuir mais de um valor desconhecido para a incógnita, que no caso é a x. Bom, a outra maneira de eu representar uma solução para os valores desconhecidos é que x pertence ao conjunto dos números reais. Por quê? O conjunto dos números reais é a união de todos os conjuntos, onde o conjunto dos números naturais ele está dentro do conjunto dos números reais. Então, o x ele pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior que 4. Então, eu vou possuir mais que um valor desconhecido para esta inequação, que vai ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim por diante. Bom, aqui vocês podem ter notado que uma inequação ela possui mais de um valor desconhecido para a incógnita, que no caso é x. Por quê? Porque os valores eles possuem desigualdades. Desigualdades é sendo um valor superior ou inferior ao outro. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.